jornada de fé. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, Lucas capítulo 8. Vamos agora, vamos capítulo 8, Lucas capítulo 8, versículo 19, 20 e o 21. A palavra do Senhor Jesus diz assim, Lucas capítulo 8, já lê, versículo 19, 20 e 21. É o texto que fala da família de Jesus. Vamos falar hoje, nessa pregação, Lucas capítulo 8, verso 19. A família de Jesus Cristo. É uma passagem que ela é narrada por Lucas, por Marcos e Mateus. Lucas capítulo 8, verso 19, 20 e 21. Lucas capítulo 8. Diz assim, Lucas capítulo 8, versículo 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Vamos orar a Deus. Senhor, fale conosco através da sua palavra. Mais uma vez oramos a Ti, te apresentando, Senhor, nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa, Senhor, através do Espírito Santo, iluminar, trazer luz ao nosso entendimento, para nós entender sua palavra. Fale conosco, conosco aqui, Senhor, e com aquelas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, possam também ser edificadas. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo sempre estava cercado pela multidão. As pessoas aglomeravam-se em volta dele, em busca de cura, em busca de uma restauração da saúde. E o Senhor sempre atendeu essas pessoas. O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo sempre curou as pessoas e salvou elas daqueles males que atormentavam. E aqui mais uma vez o nosso Senhor, ele está cercado pela multidão, a multidão está em volta dele, e o texto de Lucas 8 nos diz que a sua mãe e os seus irmãos estavam à procura dele, e não conseguiam aproximar do Senhor Jesus por causa da multidão. Eles poderiam falar, chamar Jesus, mas não dava para ouvir, porque era muita gente. Esse incidente é narrado por Lucas, por Mateus e Marcos. E o interessante que nós observamos nessas passagens parecidas, as mesmas passagens relatadas nos evangelhos sinópticos, é que Lucas e Marcos, diferente de Lucas, Mateus e Marcos, diferente de Lucas, colocam esses incidente histórico antes da parábola do semeador. Em seguida o Senhor conta a parábola, Mateus 13. E aqui Lucas coloca a parábola antes. E esse incidente é narrado depois da parábola do semeador. Acredito que ele queria realmente trazer um assunto bem ligado, bem harmonioso, bem próximo. E o que nós podemos ver ainda no versículo 21, que tem uma ligação bem harmoniosa com o que é dito do versículo 4 ao versículo 15 e também até o versículo 18. O Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele diz sobre a importância de ouvir a palavra de Deus. Ele diz assim que a semente que cai na boa terra, ela dá bom fruto. A semente que cai na terra boa. As outras três terras não dão fruto. A semente é a palavra de Deus. A terra representa o coração dos homens. E somente uma terra é boa. Isso mostra a disposição do coração dos homens em guardar a palavra de Deus. E ela dá fruto nas suas vidas. No versículo 12 do capítulo 8, o Senhor Jesus diz bem assim aos seus discípulos: vede, pois, como ouvis.
ele está nos chamando para uma prudência, para um cuidado, para uma cautela. Cuidado, pois, como ouves. Ele está dando importância no momento em que nós estamos ouvindo sua palavra. Jesus quer que nós ouça sua palavra e entenda corretamente. Porque se nós ouvir a palavra de Deus e entender, nós vamos fazer tudo aquilo que Ele exige que nós façamos. O que nós vamos ver aqui nesse texto é que para pertencer à família do Salvador é necessário nascer de novo. Jesus diz assim, no verso 21, quando alguém vai até ele dizer que a sua mãe e seus irmãos estão à sua procura e queriam vê-lo, Jesus diz assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olha para o discípulo e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Jesus aqui não está dizendo que a família dele, os laços familiares, físicos, são de menos importância. Ele não está diminuindo o valor dos laços físicos, familiares. Mas aqui o que nós aprendemos nessa passagem é que o Salvador coloca que os laços familiares espirituais são superiores aos laços familiares terrenos, físicos. O nosso Senhor Jesus Cristo, depois que foi para a cruz, ali na cruz, ressuscita, ele sobe, ele não tem mais nenhum envolvimento mais com seus familiares, fisicamente. Agora ele está na eternidade. E assim é a vida depois da eternidade. Depois dessa vida na eternidade, assim, os laços familiares físicos são aqui terrenos. E o nosso Senhor Jesus fala dos laços familiares espirituais que vão durar para sempre na eternidade. Enquanto que aqui na terra os laços familiares terrenos físicos são interrompidos pela morte. Mas Cristo diz, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A família de Cristo, ele diz, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Para pertencer à família do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus nos ensina que devemos nascer de novo. É necessário nascer de novo para pertencer à família do Salvador. Em João capítulo 1, a partir do versículo 12, nos é dito ali daquelas pessoas que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O novo nascimento leva os homens a pertencer à família de Deus, à família de Cristo. Sem o novo nascimento, ninguém verá o Rei e Salvador Jesus Cristo. Sem o novo nascimento, ninguém verá o reino do Salvador. Em João 3,3, o Senhor Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Sem um coração dado por Deus, ninguém desejará ir a Cristo. João capítulo 5, versículo 40, ali nos é dito que os homens não querem ir a Cristo para ter vida. Diz assim: e não quereis vir a mim para teres vida. Esta é uma declaração clara da condição do homem, do primeiro nascimento. Ele nasce morto em pecado e delito, ele não tem inclinação para as coisas de Deus, ele não tem afeições, desejo, vontade, inclinação para as coisas de Deus. Ele é um fugitivo desde quando ele nasce. Então, ele não tem desejo para ir a Cristo e ter vida. Nenhum homem tem essa capacidade, a capacidade moral de ir a Cristo. O nosso Senhor Jesus nos ensinou em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim, ninguém pode ir ao Pai. Então, esses ensinamentos nos mostram a incapacidade do homem ir a Deus. Então, ele diz a Nicodemos, um homem muito sábio, inteligente, com vasto conhecimento, conhecia a Torá, conhecia todos os escritos, mas ele necessitava do novo nascimento. E o Senhor Jesus, nesse discurso entre ele e Nicodemos, ele diz: aquele que não nascer da água do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus diz ainda também, aquele que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Há duas naturezas. Quando o homem nasce de novo, quando o Senhor Deus cria um novo princípio, o Senhor dá um novo coração, tira o de pedra e coloca de carne. Agora o homem tem uma inclinação para Deus. E nós podemos aprender isso à luz da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai fazer ali um contraste entre aqueles que andam na carne e entre aqueles que andam no Espírito. Lá no capítulo 7 também, ele vai dizer, a partir do versículo 20 em diante, o combate, a guerra que há no coração daquelas pessoas, no interior daquelas pessoas que nasceram de novo, né? O Paulo diz, eu quero fazer o que agrada a Deus, mas o pecado vem e eu cometo o pecado, eu pratico o pecado. E quando eu não quero fazer aquilo que eu não quero fazer e não aprovo, eu faço. E quando eu faço isso, não é eu, mas o pecado que está em mim. Então ele diz, ai de mim, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Esses ensinamentos do apóstolo Paulo mostram claramente que a vida do cristão aqui na terra, após ele nascer de novo, é de combate interno. Ele luta, ele guerreia, ele batalha contra o pecado. Sem um coração dado por Deus, ninguém desejará ir a Cristo. Nós vamos também ver o ensino do novo nascimento, a doutrina do novo nascimento, bem clara também no livro de Atos, capítulo 16, versículo 14. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, diz que Lucas, que é chamada Lídia, ela era da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. Diz lá que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O apóstolo São Paulo pregava o Evangelho e ela estava com os seus ouvidos atentos, os seus olhos também atentos. Cada palavra que saía da boca de Paulo era de suma importância para Lídia. Deus estava ali presente. O texto narra claramente que o Senhor abriu o coração dela. O Senhor abriu o coração dela, é a graça de Deus ali sendo manifestada, e Lídia, recebendo a iluminação do Espírito, entendeu a pregação do Evangelho, a fé veio pela pregação do Evangelho e ela creu em Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é lindo, é belo de se ver na palavra de Deus. E ainda continua o texto dizendo no verso 15, depois que foi batizada, ela, depois de ouvir a pregação da palavra, ser convertida, nasceu de novo, converteu, creu em Jesus, foi salva pela fé em Jesus Cristo dos seus pecados, da culpa do poder do pecado. Ela então foi batizada, ela creu, ela recebeu o Salvador, ela foi recebida no meio do povo de Deus pelo batismo nas águas. Então, o texto diz que ela ainda queria ouvir mais a palavra de Deus e ela constrangeu, ela insistiu os apóstolos, os irmãos a ficarem na sua casa, porque ela queria ouvir mais a palavra de Deus, ela queria mais de Cristo. Essa é uma condição de uma pessoa que nasceu de novo. João capítulo 12, Evangelho de João capítulo 12, versículo 32, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou assim: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Esse todos aqui não é todas as pessoas que ele está falando. Ele está dizendo todos aqueles que vão ter um novo coração. Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que nasceram do alto serão atraídos. Eles vão ser inclinados para Cristo. Eles vão ser conduzidos a Cristo. É como um imã que atrai o metal. Eles vão até o Salvador e Senhor, porque o Pai lhes deu um coração inclinado para Deus. Isaías, o profeta do Antigo Testamento, quando ele nasceu de novo, após a sua regeneração, ele viu a Cristo. Ele disse assim: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. E ele não parou de pensar em falar de Cristo. Depois que ele viu a Cristo, a vida dele foi mudada. João 12:41 diz, Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. As pessoas que pertencem à família de Cristo são verdadeiros ouvintes e praticantes dos seus ensinamentos.
É o texto que nós lemos aqui do nosso Salvador, está ensinando para as pessoas em sua volta que a sua família espiritual são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Os seus corações são férteis quando ouvem a palavra de Deus, com as suas vidas, a abundância de frutos, a mudança na vida deles. O Senhor Jesus diz aqui que as pessoas que pertencem à sua família são verdadeiros ouvintes da sua palavra. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Por que eles ouvem a palavra de Deus e executam? Porque eles entenderam. As exaltações do nosso Senhor em Mateus capítulo 13, e também nesse contexto aqui, é que nós venhamos a dar importância quando a palavra de Deus estiver sendo pregada, que nós venhamos ouvir, ter muito cuidado. Ouve, pois, vede, pois, como ouve. Prestem minha atenção como vocês são ouvintes. Não sejam somente ouvintes e não praticantes. Isso é uma evidência de uma pessoa que ainda não nasceu de novo. Ela negligencia. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus e não entendem. E elas não vão praticar a palavra. Mas quando ouve a palavra de Deus e compreende, é como diz a parábola do semeador. A semente caiu na boa terra, é aquele que ouve a palavra e entende e dá fruto em abundância. Agora, o Senhor Jesus nos ensina, através dessa palavra maravilhosa que acabamos de ler, é que a sua família, o seu povo, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e vivem de forma agradável a Deus.